Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre inquérito policial, né? Como eu disse no final do vídeo passado, informei aos meus alunos de processo penal 1 também, né? Esse vídeo é especialmente direcionado a eles, que eu dividiria, né, essa aula, esse vídeo, em duas partes, para não ficar demasiadamente longo, né? Já ficou longo, já deu 1 hora de vídeo, mas dividi em duas partes para ficar mais fácil de postar até. Então, olha só, a gente parou no vídeo passado nas formas de instauração do inquérito policial. A gente viu no vídeo passado, na aula passada, que o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo pré-processual, né, porque acontece antes do processo. Ele é realizado pela Polícia Judiciária, Polícia Civil em nível estadual, Polícia Federal em nível federal, e é presidido pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, né? O delegado de polícia, pessoal, ele vai dar início ao inquérito policial, ele vai instaurar o inquérito policial através de uma peça que é chamada de portaria, né? Mas como que essa portaria vai acontecer? Como que o delegado de polícia, o que vai dar causa a essa portaria, né? Do delegado de polícia. E aí tá aí na tela para vocês as formas de instauração do inquérito policial. Quais são os motivos, né, que vão dar causa à instauração do inquérito policial através da portaria pelo delegado de polícia, pela autoridade policial. A primeira delas, quer dizer, antes, devo lembrá-los que é o artigo 5º do Código de Processo Penal, que fala para a gente as formas de instauração de inquérito policial. Eu coloquei, esquematizei aí na tela para vocês, mas é importante a leitura do artigo 5º, tá? Eu vou explicar aqui cada um desses incisos do artigo 5º, mas é importante que vocês façam sozinhos a leitura do artigo 5º, né, para que vocês tenham a interpretação de vocês, né? Aquilo que eu vivo repetindo, né? O primeiro material de estudo do estudante de direito é a lei. Então é importante fazer essa leitura seca da lei, para que vocês mesmos organizem os pensamentos de vocês, tá? Mas tá aí na tela para vocês quais são as formas de instauração do inquérito policial. A primeira delas, que está lá no inciso 1 do artigo 5º, é a de ofício. Quando eu falo que o delegado de polícia pode instaurar o inquérito policial de ofício, é quando ele toma conhecimento da prática de um crime, da ocorrência de uma infração penal, através das atividades rotineiras do seu dia a dia. Por exemplo, o delegado de polícia acordou, leu o jornal e pronto, ficou sabendo ali da ocorrência de um crime, e aí ele baixa a portaria instaurando o inquérito policial, tá? Então, isso é a instauração de inquérito policial através de ofício, quando o próprio delegado de polícia toma conhecimento. Seja porque ele leu no jornal, seja porque ele viu na televisão, seja porque ele presenciou o fato, né? Mas ele mesmo tomou conhecimento sem ter a necessidade de ser provocado, sem ninguém contar para ele, e aí, de ofício, ele já instaura o inquérito policial através da portaria, que é a peça cabível para isso, tá? Segunda forma de instauração de inquérito policial, que está lá no inciso 2, é a requisição do Ministério Público. Pessoal, quando eu falo em requisição, leia-se ordem, tá? Ordenação, não é mera comunicação, recomendação do Ministério Público, não. Quando o Ministério Público requisita a instauração do inquérito policial, ele está, na verdade, exigindo, ordenando. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Ministério Público requisita a instauração do inquérito policial, o delegado de polícia é obrigado a instaurar, tá? É obrigado. Se o MP requisitou, o delegado de polícia é obrigado a dar início, então, ao inquérito policial, tá? Isso é muito importante. Ah, professora, mas e juiz? Se é o juiz que toma conhecimento do cometimento de uma infração penal, da ocorrência de um crime, o juiz pode exigir que o delegado de polícia dê início, instaure um inquérito policial? Então, pessoal, o entendimento é de que não, tá? E aí eu vou passar para o próximo slide para explicar para vocês o que acontece quando o juiz toma conhecimento do cometimento, da ocorrência de um delito. Isso pode acontecer. Porque às vezes, vamos supor, né? Vamos dar um exemplo aqui para ficar fácil de entender. Eu fui vítima de um furto, né?
e aí eu quero que seja investigado, enfim, eu quero que seja tomada alguma providência. Eu vou lá, faço uma petição comunicando o juiz. Olha, eu fui vítima de um furto, aconteceu isso, isso e isso. Né? Ou o juiz ficou sabendo através, o juiz mesmo presenciou alguma coisa assim, enfim, o juiz ficou sabendo que houve ali um crime naquela localidade, naquela comarca. O que o juiz vai fazer? O juiz vai enviar a informação, todas as informações, todos os detalhes que ele tem, para o Ministério Público. Isso está lá no artigo 40 do CPP. Então, o juiz não vai requisitar instauração de inquérito policial para o delegado. O juiz não vai enviar a informação para o delegado. O juiz vai enviar a informação para o Ministério Público. Por que isso, pessoal? Porque, de acordo com o artigo 40 do CPP, o Ministério Público ele pode oferecer a denúncia. Lembra que eu falei com vocês lá no vídeo passado, na parte 1, que a gente falou das características do inquérito policial? E a última característica que eu falei com vocês é que ele não é obrigatório, que ele é dispensável. Porque, assim, o inquérito policial ele serve para quê? Para a gente conseguir justa causa, né? Laço probatório mínimo, indícios de autoria e indícios de materialidade. Agora, se o Ministério Público já tiver todos esses indícios de autoria, indícios de materialidade, se o Ministério Público já tiver a justa causa, inquérito policial vai servir para quê? Para nada, não é mesmo? Por isso que, quando o juiz tomar conhecimento de um crime, de um delito, ele deve informar o Ministério Público imediatamente, para que o Ministério Público veja se já pode entrar com a denúncia direto, sem a necessidade de inquérito policial, ou se o Ministério Público entender que precisa da investigação, que precisa do inquérito policial, ele vai ordenar, requisitar, exigir que o delegado de polícia, que a autoridade policial instaure o inquérito policial, baixando ali a portaria, né, que é o ato que vai iniciar o inquérito policial, tá? Ou, se o Ministério Público entender que não tem crime, ou que não tem fundamento, já solicita o arquivamento. Está lá no artigo 28 do CPP, que a gente vai estudar depois, tá? Mas, voltando aqui, então. Depois que a gente já viu, então, a requisição da MP, a gente já entendeu que o Ministério Público, quando ele requisita, o delegado é obrigado a abrir o inquérito policial, né, a baixar a portaria e dar início ao inquérito policial. Vamos passar para a terceira forma de instauração do inquérito policial, que é o requerimento do ofendido, tá? O requerimento do ofendido está lá no inciso 2 do artigo 5º também, e o parágrafo 1º do artigo 5º do CPP vai dizer para a gente o que tem que conter no requerimento do ofendido, tá? E aí, pessoal, lembrando que isso é o trabalho de vocês, né? Os meus alunos de processo penal 1, o trabalho de vocês vai ser fazer um requerimento, né, de ofendido, eu falo requerimento de ofendido, mas é chamado de requerimento para instauração de inquérito policial, né? Onde a vítima vai estar pedindo a instauração do inquérito policial. E aí vocês vão ter que ler lá o parágrafo 1º do artigo 5º, que traz as regrinhas. Eu coloquei lá para vocês, né, nas orientações do trabalho, que está lá no Drive, mas está lá o parágrafo 1º do artigo 5º, que traz para vocês o passo a passo, as regrinhas do que tem que conter no requerimento do ofendido, no requerimento para a instauração, início do inquérito policial, tá? Mas vamos lá, o que é requerimento do ofendido? A lei dá o direito para a vítima de um crime de ação penal pública, né, incondicionado. Por que eu estou falando de ação penal pública? Por que eu estou falando de ação penal pública? Porque, quer dizer, de ação penal pública incondicionada. Porque na ação penal pública condicionada à representação, a peça vai ser a representação que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Agora eu estou falando do requerimento. Então, se o seu cliente chegar para você e ele for vítima de um crime de ação penal pública incondicionada ou de um crime de ação penal privada, né, você vai fazer, enquanto advogado, o requerimento para a instauração do inquérito policial. Então, a lei, ali no inciso 2, né, na segunda parte, ali na parte final do inciso 2 do artigo 5º do CPP, traz para a gente a possibilidade da vítima, né, entrar através de advogado com um requerimento para instauração de inquérito policial, tá?
E aí ele vai estar pedindo para que o delegado de polícia inicie a investigação através do inquérito policial, tá? E aí o parágrafo primeiro vai dizer para vocês lá o que tem que conter. Eu não vou falar disso aqui, porque isso tá lá no material, né, que eu deixei no Drive para vocês, as orientações do trabalho. Se der tempo, eu faço um videozinho aqui falando sobre essas duas peças, explicando essas duas peças, né, que fica aí para quem quiser assistir. Mas, enfim, o que vocês precisam saber agora é que o requerimento para instauração de inquérito policial, o requerimento do ofendido, é uma das formas de instauração do inquérito policial, tá? E aí, nele, a vítima vai informar o crime que ela foi vítima, quem cometeu, né? Se ela não souber exatamente quem, ela tem que trazer algumas características, né? Se não souber o nome, não souber onde mora, mas algumas características da pessoa para que ela possa vir a ser identificada, tá? Na investigação. Um ponto de partida, né? Mas, enfim, então o requerimento do ofendido, requerimento para instauração de inquérito policial, vai acontecer quando a gente estiver diante de um crime de ação penal pública incondicionada, por exemplo, lesão corporal, é grave ou gravíssima, né? Porque a lesão corporal levíssima, vocês estudaram lá em direito penal, né? A lesão corporal levíssima é uma infração, é um crime de ação penal pública condicionada à representação, né? De acordo com a lei do juizado especial criminal, né? Então, lesão corporal levíssima seria de representação. Mas, enfim, e nas ações penais privadas também podemos ter o requerimento para instauração de inquérito policial. Então, por exemplo, se você foi... Eu já fiz isso, inclusive, né? Chegou um cliente para mim que foi vítima de uma injúria, e aí a gente fez o requerimento para instauração de inquérito policial, tá? Aí você vai fazer, informando ali tudo o que aconteceu, a tipificação, né? E o autor daquela ofensa, né? A pessoa que você quer ver ali investigada, né? O requerido. Beleza, depois, como quarta forma de instauração de inquérito policial, a gente tem a comunicação oral ou escrita de delito de ação penal pública de ação penal de iniciativa pública, né? Aqui eu estou falando de ação penal de iniciativa pública incondicionada e já vou explicar o porquê. Bom, quando eu falo em comunicação oral ou escrita, eu estou falando da notícia crimes do povo, né? Da comunicação que qualquer pessoa do povo pode fazer. Só que essa comunicação oral ou escrita só vai valer para crimes de ação penal pública incondicionado. Por quê, professora? Porque se eu estiver diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação, o delegado não pode iniciar um inquérito policial sem a autorização, sem a representação da vítima ou de seu representante legal. Se eu estiver diante de uma ação penal privada, como é o caso da injúria, o delegado de polícia não vai poder começar um inquérito policial, dar início ao inquérito policial, sem a autorização da vítima ou de seu representante legal. Então, essa comunicação oral ou escrita só vai ser válida nos crimes de ação penal público incondicionada. Eu falei para vocês, né, que chegou para mim um caso em que, eu falei em sala, né, de aula, chegou para mim um caso em que o cara, tipo assim, é um conhecido do senhor lá, da vítima, e ele está incomodado, né, que o vizinho dele, esse conhecido dele, está sendo vítima de estelionato. E aí ele queria, né, fazer uma comunicação na delegacia para ser instaurado inquérito policial, ali dar início ali uma investigação. Só que hoje, a partir do pacote anticrimes, o estelionato, né, artigo 171 do Código Penal, ele é condicionado à representação. Então, a vítima, né, o ofendido, a vítima ali do estelionato, no caso, o conhecido dele, o vizinho dele, tem que dar essa representação. Então, assim, se ele for na delegacia fazer essa comunicação, não vai adiantar de nada, porque precisa da representação, da autorização da vítima para dar início ali ao inquérito. E a vítima, nesse caso, ela não queria representar. Então, não adiantaria, tá? Mesma coisa, vamos supor que eu fui vítima de injúria, né? Alguém me xingou. Aí o meu irmão viu alguém me xingando. Não adianta o meu irmão ir lá na delegacia comunicar pedindo para que o delegado de polícia investigue, para que o delegado de polícia instaure inquérito policial. Porque se eu não der a minha autorização, o delegado de polícia não vai poder investigar. Por quê? Porque a injúria é um crime de ação penal
privada. Então, precisa da autorização da vítima, né? No caso da minha autorização, tá? Agora, crimes de ação penal pública incondicionada, não. Então, por exemplo, se eu tô passando na rua e vejo alguém que eu nem conheço, né? Ser furtado, eu vejo alguém furtando uma pessoa no ponto de ônibus, no ponto de ônibus, eu posso sair dali e ir para a delegacia e fazer a comunicação oral ou escrita, né? Falando que eu vi no dia tal, hora tal, na frente do ponto de ônibus tal, uma pessoa assim, 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 furtando o celular de outra pessoa. Eu posso fazer essa comunicação e, com base nessa comunicação, o delegado de polícia, né, a autoridade policial, pode instaurar o inquérito policial, tá? Através da portaria. Por quê? Porque o furto, no caso, ele é um crime de ação penal pública incondicionada, então não precisa de autorização da vítima, né? Aí o delegado de polícia pode instaurar só ali com a minha comunicação, seja ela oral ou ela escrita, tá? Beleza. Quinta forma de instauração de inquérito policial. Auto de prisão em flagrante. Isso é muito simples, né? O auto de prisão em flagrante é uma das formas ali de instauração do inquérito policial, né? Por quê? Porque através da prisão em flagrante, a autoridade policial vai tomar conhecimento, né? Porque assim, você é preso em flagrante e levado para a delegacia. Ali, o delegado de polícia toma conhecimento do crime e aí pode instaurar um inquérito policial através da portaria para estar investigando, tá? Então, o auto de prisão em flagrante é uma das formas que a gente tem de instauração ali do inquérito, tá? Antes da gente passar para a próxima forma de instauração do inquérito, eu queria salientar, fazer um comentário aqui para vocês, que eu esqueci de falar, em relação ao requerimento, né? Professor, eu entendi que eu, enquanto vítima, posso fazer um requerimento para o delegado de polícia instaurar um inquérito policial. Já entendi isso. Mas o delegado de polícia pode vir a negar, a indeferir o meu pedido? Pode acontecer. Eu faço o pedido, né? Faço o requerimento ali com o meu advogado, pedindo para o delegado de polícia dar início ao inquérito policial e o delegado fala não. E aí, o que eu faço nesse caso, professora? Tem recurso? Então, a lei prevê um recurso que é um recurso administrativo para o chefe de polícia, né? Ou seja, para o superior hierárquico, né? Para o superior, para o chefe do delegado de polícia. Só que acontece, vou ser sincera com vocês, esse recurso administrativo ele é de pouca eficácia. Então, assim, o mais recomendado, talvez mais eficaz, seria você entrar com mandado de segurança, porque você tem um direito líquido e certo. Então, você pode entrar com mandado de segurança, né? E você pode pedir uma liminar para que seja instaurado ali um inquérito policial, tá? Então, você tem essas duas alternativas. Ou faz um inquérito administrativo para o chefe de polícia, ou faz o mandado de segurança, tá? Quando o delegado de polícia indeferir o seu requerimento de instauração de inquérito policial, tá? Beleza, vamos voltar aqui agora para analisar a última forma, né, de instauração do inquérito policial. A última forma de instauração do inquérito policial é a representação do ofendido nos delitos de ação penal pública condicionada. A gente ainda vai estudar ação penal, né? Eu cheguei a comentar, tem alguns vídeos aqui no canal para quem quiser já dar uma olhada sobre classificação da ação, né? Mas quem está acompanhando as minhas aulas, eu já comentei com vocês, né, sobre a classificação das ações penais. Vou abrir um parênteses aqui para a gente, né, revisar. A gente tem ação penal gênero e a gente tem duas espécies, ação penal pública e ação penal privada. Ação penal privada a gente estuda depois. Vamos focar na ação penal pública. Ação penal pública é aquela que é de titularidade do Ministério Público. Então, sempre que eu estiver diante de uma ação penal pública, quem que vai ingressar? Ministério Público através da denúncia, tá? E a ação penal pública, ela pode ser incondicionada, que é a regra, ou seja, não tem nenhuma condição além daquelas, né, normais, que é a justa causa, legitimidade, etc., mas não tem nenhuma outra condição. E a gente tem a ação penal pública condicionada, que pode ser condicionada à representação da vítima, do ofendido, ou à requisição do ministro da Justiça. Quando eu falo ação penal pública condicionada
a requisição do ministro da Justiça e a autorização do ministro da Justiça. Isso acontece em poucos casos, raros casos, como, por exemplo, crime contra o presidente da República e precisa lá da autorização do ministro da Justiça. Agora, o que a gente precisa saber aqui agora? Ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Significa que o Ministério Público só poderá entrar com ação se tiver a representação, a autorização do ofendido, da vítima. Mesma coisa em relação à autoridade policial, que eu já falei com vocês, né? Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o delegado de polícia precisa dessa representação, dessa autorização da vítima para que ele possa, então, instaurar o inquérito policial, tá? E aí, essa representação do ofendido vai ser feita através de advogado, é uma peça simples, né, onde ele vai trazer ali os fatos, o que aconteceu, a tipificação, né, o delito que ele cometeu, quem cometeu, né, identificar ali a pessoa que ele quer ver representada, né, que ele quer ver investigado, né, e pedir para que o delegado de polícia instaure o inquérito policial, tá? Essa é a representação, tá bom? Lembrando, e aí a gente precisa lembrar, isso a gente vai estudar em próximas aulas, eu tô falando para os meus alunos, né, de prática de processo penal, a gente vai estudar em outras aulas, acredito que nessa aula que a gente vai ter agora, hoje, sexta-feira, mas eu já vou adiantar aqui para vocês que que a gente tem alguns crimes, eu acho que eu já comentei isso em aula, né, mas vou frisar, alguns crimes que não têm inquérito policial. Que crimes são esses? São os crimes de competência do GCRIM, Juizado Especial Criminal. Quais são os crimes de competência do Juizado Especial Criminal? Quais são as infrações penais de competência do Juizado Especial Criminal? São as contravenções penais, que estão lá na Lei de Contravenção Penal, né? E os crimes que tiverem uma pena máxima de até 2 anos. Então, para os crimes que tiverem pena máxima de até 2 anos e para as contravenções penais, não tem inquérito policial, tá? Vai ter termo circunstanciado de ocorrência, mas não tem inquérito policial, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre a representação do ofendido nos delitos de ação penal pública, condicionada à representação, né? Uma outra observação que eu quero fazer com vocês aqui antes da gente encerrar essa aula é em relação ao prazo para essa representação. A lei não traz um prazo, quer dizer, a lei não traz, não. A lei traz um prazo para representação. A lei, eu acho que está lá no artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal e artigo 30, 31, 40 e 44 ali do Código de Processo Penal, tem na apostila depois os artigos certinhos para vocês, né, marcarem lá no Vadimeco, mas enfim, a lei traz para a gente um prazo que é um prazo decadencial de 6 meses para que a vítima possa dar a sua representação. Professora, esse prazo de 6 meses começa a contar quando? Começa a contar a partir do momento que a vítima toma conhecimento de quem cometeu o delito contra ela. Então, por exemplo, se o Tício chega para mim e me xinga, né, profere um xingamento contra mim hoje eu já tomei conhecimento de quem cometeu o crime contra mim, né, o crime de injúria. Então, a partir de hoje, já começa a contar o prazo decadencial de 6 meses, tá? Professor, o que significa dizer que o prazo de representação é decadencial? Significa dizer que, se você não der a sua representação, ali, sua autorização, dentro do prazo de 6 meses, você perde o direito, né? E aí, a vítima, não, o ofensor, né, vai ter extinta a sua punibilidade. Então, por exemplo, se o Tício me xingou, proferiu um xingamento contra mim, me injuriou, eu deixei passar 6 meses, não representei, sei que é ele, não representei, perdi o meu direito, não vou poder representar mais e o Tício vai ter a extinção da punibilidade dele. Ou seja, jamais o Tício vai poder ser investigado ou processado por essa injúria, porque eu perdi o prazo para representação,
tá? Isso significa dizer que é prazo decadencial. Vocês estudaram isso lá em direito penal, né? Artigo 107 do Código Penal fala pra gente quais são o quê? As causas extintivas de punibilidade. Tá lá no artigo 107, acho que o inciso 2 tá lá, prescrição e decadência. Né? Então, a decadência extingue a punibilidade. Então, se você deixar passar o prazo de 6 meses, a pessoa que te ofendeu não poderá mais ser investigada, não poderá mais ser processada por aquele caso, porque foi extinta a punibilidade dele pela decadência, né? Aquela história, não vou lembrar a frase em latim, mas é aquela história. O direito não socorre quem dorme, né? Então, dormiu no ponto, comeu barriga e já era. Tem que exercer o direito dentro daquele prazo de 6 meses, tá? E aí, em relação a isso, tem uma questão muito interessante na doutrina que o STF já falou sobre, né? Está lá na súmula 594 do STF, tá na apostila de vocês, mas é uma questão muito interessante, que é assim, ok, professora, eu tenho 6 meses para fazer a representação, mas e se eu fui vítima quando eu ainda era menor de 18 anos? Vamos supor, eu fui vítima de injúria quando eu tinha 16 anos, né? Sei lá, a minha professora me xingou, eu tinha 15, 16 anos. O que vai acontecer? Começa a contar meu prazo? Porque eu sou menor de idade, eu não posso representar. É meu representante legal que tem que fazer por mim. Como que fica? O STF entende o seguinte: se você é menor de idade, então vamos pegar esse exemplo. Eu tinha 15 anos, a minha professora me xingou. Na sala de aula, perto de todo mundo, me xingou. Eu contei para minha mãe. Cheguei em casa, mãe, a professora me xingou, aconteceu isso, isso e isso. Se eu contei para minha mãe, começa a contar o prazo de 6 meses. A minha mãe, enquanto minha representante legal, tem que fazer a representação, dar essa autorização por mim. Se a minha mãe deixar passar 6 meses e não representar, acabou o direito ali e a minha professora tá livre, né? Tá extinta a punibilidade da minha professora. Agora, se eu com 15 anos, fui vítima de injúria, a professora me xingou, cheguei em casa, não contei para minha mãe, deixei passar, nesse caso o STF entende que se você não contou para o seu representante legal, fica suspenso o prazo e aquele prazo de 6 meses começa a contar quando você completar a maioridade civil, que é os 18 anos, e aí você mesmo pode fazer essa representação. É um caso muito complicado, né? Porque você provar no caso concreto. Mas a doutrina e o STF entende dessa forma, tá? Que se você é menor de idade e contou para os seus pais, está na mão deles fazer a representação. Se você é menor de idade e não contou para os seus pais, aí vai ficar suspenso. Quando você fizer 18 anos, você comunica para o delegado de polícia, tá? Isso é até para evitar, né, situações em que o próprio ofensor seja o representante legal, né, e fica suspenso ali o prazo de 6 meses e vai começar a contar a partir do momento que a pessoa completa 18 anos, tá? Da data que a pessoa faz ali o aniversário de 18 anos. Beleza. Em relação à representação, o que tem que ter na representação? O que a representação tem que conter? Isso está lá no artigo 5º do CPP, tá? Tem que conter o fato, né? A autorização da vítima, que a vítima está dando autorização ali, a vítima tem que assinar, né? Que ela está dando a autorização dela para o inquérito policial, para eventual processo. Tem que contar todas as circunstâncias do fato, como aconteceu, dar as informações de quem, né, cometeu, o nome da pessoa, onde ela mora, todas as informações que a pessoa tiver ali sobre quem cometeu aquele delito, tá? E aí, o pedido, né, vai fazer o pedido para que o delegado de polícia instaure um inquérito policial para que ele seja investigado e que possa ocorrer depois do processo penal, tá? Assim vai estar dando a sua representação, sua autorização, tá? Para quem que é oferecida a representação? Para quem que eu envio a representação? Isso é importante para os meus alunos de processo penal 1, né? Porque o trabalho de vocês vai ser fazer um requerimento de instauração de inquérito e uma representação, né? Então, vocês precisam saber para quem vocês vão endereçar. Vocês vão endereçar para o delegado de polícia, para o Ministério Público ou para o juiz. Vocês escolhem. A minha dica para a vida prática é que já endereçasse direto para o Ministério Público, tá? Por quê? Porque se o Ministério Público entender que já tem prova, já tem indício suficiente ali, nem precisa de inquérito policial. Vamos supor aquele exemplo que eu dei na aula passada, né? Um vizinho bateu na minha porta para me xingar, né? Eu já tinha uma câmera instalada ali
na porta e acabo filmando o meu vizinho me xingando, né? Eu junto aquilo ali junto na representação, pronto, o Ministério Público já tem tudo que ele precisa, nem precisa instaurar inquérito policial, né? Então, assim, na vida prática, seria talvez interessante, dependendo da situação, já endereçar direto para o Ministério Público, que aí você já queima essa etapa. Se você já tiver indícios suficientes, por exemplo, tiver uma gravação, já quebraria essa etapa, já vai direto para o Ministério Público, e aí, se ele entender que não precisa de inquérito, né, ele mesmo já denuncia, tá? Já faz a denúncia. Bom, é isso que eu tinha para falar com vocês, né? Não, mais uma coisa, um detalhe muito importante só para a gente finalizar. É um entendimento do STF em relação ao concurso de agentes. Vocês estudaram isso em direito penal, né? O que é concurso de agentes? É quando duas ou mais pessoas cometem crime juntos, né? Então, João e Maria furtaram o Pedro, por exemplo, né? Eles cometeram um crime de furto juntos. Isso é coautoria, isso é concurso de agentes, concurso de pessoas. Duas ou mais pessoas que cometeram crimes juntas, né? Enfim, por que eu estou falando isso? Porque a jurisprudência do STF entende que não precisa conter o nome de todos envolvidos na representação. Vamos supor que eu fiz lá minha representação, eu fui furtada, eu tive meu celular... fui furtada, não. Eu fui... eu fui vítima de estelionato, tá? Eu fui vítima de estelionato pelo João e a Maria. O João e a Maria me enganaram, né? Cometeram estelionato contra mim. O estelionato, como eu disse para vocês anteriormente, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, eu vou fazer a minha representação ali. Na representação, eu posso mencionar eu posso colocar lá no polo passivo só a Maria, né? Mas o João está envolvido também. Só o fato do João já estar envolvido, ele também vai ser investigado, ele também vai ser depois, posteriormente, né, se for o caso, processado. Esse é o entendimento do STF. Mesmo que a representação não coloque os dois, se os dois estiverem envolvidos, os dois serão investigados, os dois serão processados. Ou pode acontecer também, né, tipo assim, eu indico só a Maria. Aí, durante a investigação, a autoridade policial acaba percebendo, né, concluindo que a Maria não atuou sozinha, que ela atuou com o João. E aí o João e a Maria, os dois serão processados, poderão ser processados, tá? É isso que o STF entende, tá? E, inclusive, isso também está lá no artigo 225 e no artigo 39 do CPP. É uma interpretação desses dois artigos, tá? Por quê? Porque o artigo 39 do Código de Processo Penal dá essa possibilidade para o Ministério Público, tá? Possibilidade não, nessa ordem, que o Ministério Público tem que denunciar todos os envolvidos. A gente vai falar melhor disso quando a gente for estudar ação penal. Mas o que eu preciso que vocês entendam agora é isso. Mesmo que eu não coloque o nome de todos os envolvidos na representação, o STF entende que se tem mais de um envolvido, todos serão investigados, todos poderão ser processados. Mesmo que na representação eu não indique o nome de todos, até porque eu posso nem saber, né, de todos os envolvidos, tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha para comentar com vocês agora. Eu vou, para não ficar muito longo, eu vou ter que dividir uma terceira parte, tá? Na terceira parte, a gente vai falar só de diligência, tá? Só das diligências, dos procedimentos que são realizados no inquérito policial, tá? Então, a gente fica por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo para a gente tratar sobre as diligências que a gente tem no inquérito policial, que estão lá nos artigos 6º e 7º do Código de Processo Penal, tá? Mas já leem aí os artigos 6º e 7º, porque aí no próximo vídeo vocês vão estar afiados para a gente estudar as diligências, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Para os meus alunos, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, ou pode enviar a pergunta através do e-mail ou através do representante de turma, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.